algo profundamente revelador naqueles que preferem o silêncio. Alan Watts dizia que o som é apenas o eco do silêncio tentando se expressar. O mundo, no entanto, esqueceu essa linguagem. Corremos atrás das palavras como se fossem salvadoras, mas elas apenas descrevem o que já foi perdido no instante em que tentamos dizer. A sabedoria dos que falam pouco está justamente nisso. Compreender que a vida não precisa ser traduzida para ser vivida. Há um mistério que se dissolve quando é explicado, uma verdade que só existe inteira enquanto não é pronunciada. Em um tempo em que todos gritam para serem ouvidos, o silêncio se torna subversivo. Watts observava que a música não é feita das notas, mas dos intervalos entre elas. E talvez o mesmo se aplique à alma humana. A grandeza de uma mente não está na velocidade com que responde, mas na profundidade com que escuta. Os que não falam muito vivem nesse espaço entre uma palavra e outra, o espaço onde o mundo respira antes de se manifestar. Eles são o intervalo da consciência, o ponto em que o ser toca o mistério. Essas pessoas não são distantes nem ausentes. Elas estão inteiramente presentes, mas presentes de um modo que o barulho não entende. Enquanto o mundo fala para existir, elas escutam para compreender. O silêncio delas não é vazio, é pleno. É o silêncio do oceano antes da onda, do céu antes da tempestade, da mente antes do pensamento. Watts via o universo como uma dança entre o som e o silêncio, uma alternância eterna entre manifestação e repouso. E os que falam pouco são como o instante em que a música para, mas a emoção continua. O homem moderno teme o silêncio porque teme a si mesmo. Watts dizia que quando você para, quando não há mais o que fazer nem o que dizer, o que resta é você. E isso assusta. O barulho, portanto, é uma fuga. Fala-se muito para não ouvir o eco do próprio vazio. Já os silenciosos conhecem o poder da pausa. Eles caminham dentro de si com os pés descalços da atenção, tocam os pensamentos sem pressa e veem o mundo com olhos que não precisam conquistar nada. Seu olhar é contemplativo, não invasivo. Sua presença é suave, mas densa como o ar antes da chuva. O que poucos entendem é que o silêncio não é o contrário da fala. É o seu fundamento. É o solo onde a palavra brota. Watts gostava de lembrar que ninguém toca a música da vida tentando controlar cada nota. O mesmo se aplica à comunicação. Os que falam pouco não reprimem, apenas não desperdiçam. Suas palavras são como fogo em lenha seca, usadas com precisão, acesas apenas quando há sentido. Para eles, o falar é um ritual, não um reflexo. Os que vivem em silêncio não são indiferentes, são seletivos. Eles percebem o que muitos ignoram, captam nuances, microexpressões, hesitações. O mundo lhes fala de mil maneiras que não dependem de som. Watts dizia que quem aprende a ouvir o som do vento entende mais sobre si do que quem repete 1000 verdades. Essa escuta silenciosa é uma forma de meditação viva. O observador quieto não precisa de doutrina nem de templo. Seu altar é o instante. Seu mantra é o respirar consciente. E há algo profundamente espiritual nessa quietude. Watts comparava o silêncio à superfície calma de um lago. A água reflete o céu apenas quando está imóvel. Assim também a mente. Quando falamos demais, agitamos o espelho da consciência e deformamos o reflexo da realidade. O silêncio, portanto, é a pureza original do ser. É o estado anterior à interpretação, anterior à narrativa, anterior até ao pensamento. É o lugar onde a vida é apenas vida. Os que não falam muito não o fazem por timidez, mas por reverência. Sabem que a existência é vasta demais para caber em frases. Quando ficam calados, estão honrando o mistério. Watts dizia que a realidade é como a superfície de um tambor. Quanto mais você a golpeia, menos você ouve o som verdadeiro. A palavra é o golpe. O silêncio é a escuta. É ali que nasce a sabedoria, não no acúmulo de ideias,
mas na serenidade que precede qualquer conclusão. Mas o silêncio tem um custo. Num mundo que mede valor pela visibilidade, quem fala pouco parece invisível. O silêncio é confundido com fraqueza, introspecção com desinteresse e profundidade com isolamento. Watts ironizava esse equívoco, dizendo que as pessoas confundem calma com indiferença porque não conhecem a paz que não precisa de plateia. Os quietos não precisam ser notados, eles observam. E na observação, tornam-se íntimos do real. Há um tipo de inteligência que floresce apenas na quietude. Watts chamava isso de percepção direta, o saber que surge antes do pensamento. É a compreensão espontânea das coisas, não racional, mas intuitiva. Os que falam pouco não planejam o silêncio, eles habitam nele. Sua mente se move como o vento. Sente, observa, atravessa, mas não se prende. Quando falam, suas palavras são condensações dessa brisa, simples, breves, mas carregadas de densidade. Esse tipo de presença cria desconforto, porque diante de quem não fala muito, somos forçados a ouvir o som do que está dentro de nós. Watts dizia que a mente humana odeia o vácuo, por isso a enche de palavras. O silêncio de alguém age como espelho, reflete nossa própria inquietude. E é por isso que muitos se apressam em preencher o espaço com ruído. Mas o silêncio, quando aceito, cura. Ele desacelera o tempo, dissolve as defesas e nos devolve ao que sempre fomos: consciência em repouso. Os que falam pouco sabem que cada palavra é uma escolha. Elas têm peso, têm direção, têm consequência. Watts dizia que a linguagem é uma rede que captura a realidade, mas mata o peixe. E talvez seja por isso que os silenciosos falem tão pouco. Eles preferem ver o peixe vivo. Falam apenas quando o dizer é parte da própria vida, e não um desvio dela. O silêncio é uma forma de poder, um poder que não domina, mas contém, que não impõe, mas transforma. Watts via nesse poder uma sabedoria antiga, o yin do universo, o princípio feminino da receptividade. O mundo, no entanto, glorifica o yang, o movimento, a expansão, a fala. Por isso, os que escolhem o silêncio parecem estranhos, quando na verdade são os que mantêm o equilíbrio da existência. São eles que escutam o pulsar da vida sem tentar controlá-lo. Os que não falam muito entendem algo que a maioria esqueceu, que o essencial nunca foi dito, que a verdade mais profunda se comunica por presença, não por discurso. Watts comparava o sábio ao rio. Flui sem esforço, reflete sem querer. O rio não explica, apenas é. O mesmo ocorre com o ser silencioso. Sua força está no ser, não no dizer, e há beleza nisso, porque no fim, todas as palavras do mundo são apenas tentativas de retornar ao silêncio. Toda explicação é um círculo que começa e termina no indizível. Alan Watts dizia que o propósito da filosofia não é acrescentar algo à vida, mas remover o véu que a cobre. O silêncio é essa remoção. É o instante em que o mundo deixa de ser pensado e volta a ser sentido. O silêncio, portanto, não é ausência. É presença expandida. É o espaço onde o universo fala consigo mesmo através de cada um de nós. E os que não falam muito, aqueles que observam, que respiram antes de responder, são os guardiões desse espaço. Eles não precisam provar que existem. São o próprio testemunho da existência. Alan Watts nos ensinou que o sentido da vida não está nas palavras, mas nos intervalos entre elas. E talvez seja por isso que os que falam pouco parecem tão enigmáticos, porque vivem onde a linguagem ainda não chegou, onde o ser e o silêncio são a mesma coisa. E é ali, nesse ponto de quietude absoluta, que a sabedoria começa. Há um instante, silencioso e quase imperceptível, em que o ser humano percebe que o ruído não o completa mais. É quando a alma começa a desejar o som do próprio silêncio. Alan Watts dizia que todo despertar começa com um cansaço. O cansaço de repetir o que os outros dizem,
de se justificar, de gritar para ser visto. O silêncio, então, surge não como fuga, mas como retorno. Ele não é a ausência do mundo, mas o reencontro com aquilo que o mundo esqueceu. Os que não falam muito vivem nesse limiar. São os que aprenderam a sentir o peso das palavras antes de usá-las. Cada sílaba, para eles, é um gesto sagrado, uma vibração que pode construir ou destruir. Eles falam pouco porque sabem que a linguagem é um feitiço, e cada som lançado no ar tem o poder de moldar consciências. Watts dizia que a palavra é como fogo, ilumina ou queima, depende da intenção de quem a acende. Por isso, os silenciosos escolhem com cuidado, mas há algo profundamente humano nesse recolhimento. A quietude nem sempre nasce da paz, muitas vezes nasce da ferida. Quantas vezes o silêncio é o abrigo do que foi ferido por palavras? Watts lembrava que grande parte da sabedoria vem de aprender com a dor, e a dor, quando compreendida, se transforma em compaixão. O silêncio dos que falam pouco carrega essa compaixão. Eles sabem o peso do som, o impacto de uma frase dita sem consciência. Por isso preferem o espaço entre as palavras, onde o amor pode respirar sem ser deformado. No mundo moderno, confundimos expressão com liberdade. Achamos que falar tudo o que sentimos é sinceridade, quando muitas vezes é apenas ruído emocional. Os que falam pouco compreendem a diferença entre sinceridade e necessidade de validação. Não falam para serem aprovados. Falam quando a verdade interior exige forma. Watts dizia que a verdadeira liberdade não é dizer tudo, mas não precisar dizer nada. Essa compreensão muda a maneira como se vive. As pessoas silenciosas parecem andar em outro ritmo, o ritmo da percepção. Elas observam as pequenas hesitações nos gestos, a forma como o olhar muda quando a alma está cansada, o tom de voz que denuncia o medo por trás da raiva. Elas veem o que os outros apenas olham. Watts dizia que ver é um ato espiritual, e é exatamente isso que fazem. Veem, não para julgar, mas para compreender. Há algo de profundamente terapêutico em estar diante de alguém que escuta de verdade. Quem fala pouco, quando escuta, não o faz esperando a vez de responder. Escuta como quem recolhe fragmentos de humanidade. E esse tipo de presença cura. Watts comparava o bom ouvinte ao oceano. Tudo o que cai nele é transformado em profundidade. O que entra como tempestade, sai como calma. O silêncio tem essa alquimia, mas o silêncio também carrega uma solidão invisível. Quem vê demais, sente demais. E quem sente demais, precisa de refúgio. Watts dizia que a sensibilidade é um dom que o mundo ainda não aprendeu a tratar com respeito. O sensível é acusado de exagero, o introspectivo de frieza, o reflexivo de indecisão. Mas é no olhar sensível que o mundo se reconhece. Os que falam pouco não são incapazes de se expressar. Apenas sabem que a maior parte do que sentem não cabe em frases. A psicologia chama isso de introspecção. Watts chamava de sabedoria do vazio. É o estado em que o ser deixa de tentar controlar o que sente e passa apenas a observar. A mente comum tenta explicar a dor. A mente desperta a contempla. Essa contemplação silenciosa dissolve o ego, porque o ego se alimenta de narrativa. Ele precisa contar sua história para existir. Quando o silêncio chega, a história se desfaz, e o que resta é pura consciência. Mas o mundo teme essa consciência. Watts dizia que o ser humano moderno é viciado em distração. Fala, opina, reage, consome, tudo para não encarar o abismo interior. O silêncio dos que falam pouco é um espelho que o mundo evita, porque nele não há máscaras. É por isso que tantos os confundem com pessoas frias. O frio que percebem é apenas o reflexo da própria distância. O quieto não é ausente, é apenas imune à necessidade de se provar. Aqueles que vivem no silêncio habitam um campo de percepção que vai além do intelecto.
Sentem a vibração emocional dos lugares, percebem quando a harmonia se rompe, quando um ambiente se torna denso, quando alguém está sorrindo apenas com a boca. Watts dizia que quem ouve com o coração percebe o que o som não diz. É essa escuta que define o ser silencioso. Ele não está calado porque ignora, mas porque percebe demais. E essa percepção, embora seja dom, também é fardo. Porque sentir profundamente é carregar o mundo nos ombros. Os que não falam muito sabem o que é absorver a tristeza de um olhar, o peso de um ambiente tenso. A dor não dita de quem está ao lado. Eles não fogem disso, apenas se recolhem para digerir. E nessa digestão silenciosa, transformam o sofrimento em compaixão, o caos em clareza. Watts acreditava que a quietude não era repressão, mas transmutação, o processo de transformar o ruído externo em melodia interna. Essa é a verdadeira psicologia do silêncio. Compreender que o barulho é apenas a superfície das coisas e que o real vive no subterrâneo da atenção. O ser silencioso mergulha onde o ruído não chega. Ele entende que cada ser humano é um universo em expansão e que falar o tempo todo é tentar aprisionar o infinito em palavras. Watts dizia que a mente que tenta se entender é como uma espada cortando a si mesma. Os que falam pouco sabem disso. Por isso se entregam à experiência de ser, sem necessidade de explicá-la. Mas esse caminho não é fácil. O silêncio pode se tornar uma prisão se não for compreendido. Há uma linha tênue entre introspecção e isolamento, entre sabedoria e retraimento. Watts alertava: o silêncio que nasce do medo não é silêncio, é contenção. O verdadeiro silêncio é leve, é natural, é fluido. Ele não reprime, acolhe, não é fuga, é rendição. Quando o silêncio é autêntico, ele não fecha portas, abre janelas para dentro. Os que vivem assim são como monges invisíveis caminhando entre multidões. Sua prática não está em mosteiros, mas na forma como olham o mundo. Cada gesto é oração, cada pausa é contemplação. Watts dizia que a espiritualidade verdadeira é viver o comum de forma extraordinária. E é isso que os silenciosos fazem. Eles encontram o sagrado no simples, o divino no detalhe, o mistério na pausa entre duas respirações. Mas é preciso coragem para viver em silêncio, coragem para ser mal interpretado, para não reagir quando o mundo exige reação, para permanecer firme quando o barulho tenta invadir. Watts dizia que o silêncio é o maior dos mestres, mas ensina apenas aos que suportam ouvi-lo. Os que falam pouco suportam. Eles atravessam o deserto das palavras para beber na fonte do real. E quando finalmente falam, o mundo percebe, porque a verdade, quando dita por quem vive em silêncio, soa diferente. É densa, viva, incontestável. Não vem da mente, mas da experiência. Watts dizia que as palavras de um homem silencioso são como o som de um sino distante, raras, mas inesquecíveis. Talvez seja por isso que os quietos deixam marcas tão profundas. Eles não buscam eco, mas sentido. Suas palavras não ressoam pelo volume, mas pela vibração. Cada frase é um espelho que convida o outro a olhar para dentro. E quando esse olhar acontece, o silêncio cumpre seu propósito: revelar o que as palavras apenas escondiam. O silêncio, portanto, não é um refúgio para o tímido, mas o campo do sábio. É o lugar onde o ser humano volta a ser inteiro, onde a fala deixa de ser arma e volta a ser ponte. Watts dizia que a sabedoria começa quando o ruído cessa. E talvez por isso, em um mundo cada vez mais alto, os que falam pouco sejam os verdadeiros revolucionários. Eles não precisam vencer debates. Eles dissolvem o conflito pela simples presença. Sua força é discreta, mas transformadora, porque enquanto todos gritam para serem notados, o silêncio deles lembra que o essencial nunca precisou de aplauso. E assim, enquanto o mundo se perde em sons,
Eles seguem em quietude, guardiões de uma sabedoria antiga, filhos de uma música que só o silêncio é capaz de tocar. Alan Watts dizia que o ser humano é o universo contemplando a si mesmo por meio da consciência. Se isso é verdade, então o silêncio é a língua nativa do cosmos. Porque antes da palavra, antes do pensamento, antes até da forma, havia apenas o som do ser, a vibração pura, o Om primordial, como descrevem as tradições antigas. E talvez os que falam pouco apenas retornem intuitivamente a essa origem. Eles não estão calados por retraimento, mas por lembrança. Algo dentro deles recorda que a existência nasceu do silêncio e para ele retornará. Mas o que exatamente buscamos quando falamos tanto? Por que sentimos necessidade de preencher cada espaço com sons, opiniões, afirmações? Watts propunha que falamos para nos certificar de que existimos. O barulho é o selo da identidade. O ego teme o silêncio porque nele desaparece. Quando a mente silencia, não há mais fronteira entre eu e mundo, entre pensador e pensamento. E é precisamente isso que o ego teme, sua própria dissolução. Será que é por isso que o silêncio incomoda tanto? Porque ele nos obriga a olhar o que somos, sem a história que contamos sobre nós. O silêncio, nesse sentido, é um espelho sem moldura. Ele não reflete o que queremos ver, mas o que realmente está ali. Watts dizia que o silêncio é o som de você voltando para casa. Mas quantos de nós têm coragem de entrar? Quantos suportam ouvir a própria mente sem distrações? Há um tipo de pavor que nasce quando o barulho cessa. O pavor de se ver nu, sem as máscaras que a fala sustenta. Talvez por isso os que não falam muito sejam tão raros. Não é que não saibam falar, é que aprenderam a conviver com o eco do próprio ser. E o que acontece nesse espaço interno, onde o pensamento cessa e a presença floresce? Watts descrevia esse estado como a consciência sem centro. É quando a mente deixa de ser um narrador e se torna uma janela. O silêncio, então, não é ausência de som, mas transparência. Aquele que vive em silêncio não vive em isolamento, mas em comunhão. Ele percebe que o eu e o mundo não são dois, são o mesmo movimento visto de perspectivas diferentes. Essa percepção muda tudo, porque quando você entende que o outro é uma extensão de si, as palavras perdem parte da sua função. Não é mais necessário convencer, apenas compartilhar. O silêncio se torna o terreno fértil onde a empatia cresce naturalmente. Watts dizia que compreender é o mesmo que amar, e amar é o mesmo que silenciar. Será que é por isso que as pessoas mais amorosas são também as mais silenciosas? Porque o amor, quando é pleno, não precisa de som, apenas de presença. Há, porém, um paradoxo profundo aqui. O mesmo silêncio que une também separa. Ele cria fronteiras invisíveis entre os que escutam e os que falam sem cessar. O ser silencioso observa o mundo e o entende, mas raramente é compreendido. Watts dizia que, quando o sábio aponta a lua, o tolo olha para o dedo. O silencioso é aquele que aponta para o essencial, mas o mundo, acostumado ao ruído, não entende o gesto. Será que, no fundo, a incompreensão é o preço da lucidez? Os que não falam muito vivem no território das nuances, e o mundo moderno é uma terra de extremos. Enquanto o coletivo busca certezas, eles vivem nas perguntas. E a sabedoria em perguntar, porque a resposta é estática, mas a pergunta é viva. Watts dizia que quem entende de verdade não busca definir, mas dançar com o mistério. Por isso, o silêncio não é estagnação. É ritmo lento, porém contínuo. Ele pulsa como o coração do universo, e quem aprende a escutá-lo percebe que a vida é uma sinfonia em andamento, nunca uma conclusão. Mas o que acontece quando o silêncio é rompido? Quando o ser silencioso decide falar? Watts dizia que o verdadeiro discurso nasce do vazio, não da pressa. Falar após o silêncio é como desenhar sobre um céu limpo.
Cada palavra carrega peso, forma, destino. O silêncio, quando precede a fala, purifica o som. Será que não deveríamos aprender a falar como quem faz música, respeitando os intervalos, deixando que o eco complete o que a boca não disse? Há também uma dimensão social nesse silêncio. O mundo valoriza o extrovertido, o expressivo, o que domina a sala. Mas será que dominar é realmente estar presente? Watts sugeria que a presença verdadeira não ocupa espaço, ela o transforma. Os que não falam muito têm esse dom sutil, a capacidade de alterar o ambiente sem dizer uma palavra. É o poder da vibração, da atenção total. Um olhar atento pode reorganizar uma sala inteira. Um gesto calmo pode dissolver uma tensão que 1000 palavras não resolveriam. O silêncio é também um campo de força. Watts dizia que o sábio não reage, ele ressoa. Aquele que domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo deixa de ser manipulado pelo mundo. A fala é vulnerável à emoção. O silêncio é invulnerável, porque nele não há nada a defender. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não precisar ter opinião sobre tudo, de permitir que as coisas sejam o que são. Mas essa liberdade tem um preço: a solidão da lucidez. O silêncio isola o ser que o entende, não por rejeição, mas por descompasso. É como viver num ritmo diferente do mundo. Enquanto todos correm, ele caminha. Enquanto todos falam, ele observa. Watts dizia que a sabedoria é o som de passos lentos em um mundo apressado. E talvez o silêncio seja a trilha sonora desses passos. Por outro lado, o silêncio também é criação. Não é apenas ausência, mas potência. Tudo o que existe nasceu de um instante de silêncio absoluto. O universo começou não com um grito, mas com uma vibração. A energia primordial, antes de se tornar som, foi silêncio condensado. Watts lembrava que o Tao, o princípio de todas as coisas, é o vazio que contém todas as possibilidades. Assim, os que falam pouco não se afastam do mundo. Estão mais próximos do princípio criador do que imaginamos. Há uma sabedoria natural em quem escolhe observar, porque o observador vê o todo, não apenas a parte. Ele não tenta vencer argumentos, tenta compreender o fluxo. Watts dizia que tudo o que resistimos persiste, tudo o que aceitamos se transforma. O silêncio é a aceitação ativa, é o sim sem palavras, o gesto que dissolve o conflito sem necessidade de confronto. E talvez essa seja a maior lição dos que não falam muito, a de que o verdadeiro poder não está na voz, mas na vibração que antecede a voz. O mundo se constrói com sons, mas é sustentado pelo silêncio entre eles. Watts comparava o universo a uma pintura. Sem o espaço em branco não haveria forma. O silêncio é esse espaço em branco. É o que dá sentido ao que existe. Então a pergunta permanece: o que aconteceria se aprendêssemos a falar menos e escutar mais? O que mudaríamos em nossas relações se tratássemos o silêncio não como desconforto, mas como comunhão? Watts acreditava que essa simples mudança poderia curar o mundo, porque a maioria dos conflitos nasce do medo de escutar. Escutar é abrir-se, e abrir-se é arriscar-se a mudar. Os que não falam muito já vivem essa coragem. Sua quietude é a prova de que o entendimento não precisa de volume, apenas de presença. O silêncio é o som da inteligência que não precisa se provar. É o murmúrio do cosmos em forma humana. E talvez por isso, Alan Watts sorria quando alguém o chamava de filósofo do paradoxo. Ele sabia que o paradoxo é a linguagem do silêncio, porque o silêncio diz tudo e nada ao mesmo tempo. Ele é o ponto onde o pensamento se curva diante do mistério, onde o saber se transforma em sabedoria. E talvez no fim, o silêncio seja o verdadeiro mestre, o que não ensina por palavras, mas por presença, o que não exige obediência, mas oferece percepção, o que não ordena, mas desperta. E nesse despertar silencioso,
Cada um de nós é convidado a escutar o som mais antigo do universo, o som que não faz ruído. Há um ponto na jornada do silêncio em que ele deixa de ser escolha e se torna natureza. Não se trata mais de falar pouco, trata-se de ser. Alan Watts dizia que, quando o lago está calmo, ele reflete tudo. Quando está agitado, nada vê com clareza. O mesmo acontece com a mente. A verdadeira quietude não é ausência de pensamento, mas ausência de perturbação. E quem vive em silêncio carrega dentro de si essa superfície serena. Não porque o mundo deixou de ser caótico, mas porque aprendeu a não se confundir com o caos. A psicologia moderna começou a entender o que Watts já dizia há décadas, que o silêncio não é apenas comportamento, é estado neurológico. Estudos recentes mostram que períodos de silêncio profundo estimulam o crescimento de novas células no hipocampo, a região do cérebro associada à memória e à criatividade. Em outras palavras, o silêncio literalmente repara o cérebro. Ele reorganiza o pensamento, limpa os resíduos emocionais do excesso de estímulos e reabre o espaço interior. Watts chamava isso de o retorno à clareza natural da mente. Mas há um paradoxo curioso. Quanto mais aprendemos a viver em silêncio, mais o ruído externo parece gritar. Isso acontece porque o silêncio amplifica a percepção. Os sons do mundo não diminuem. Nós é que passamos a escutá-los com nitidez. É o mesmo que olhar o céu à noite longe das cidades. De repente, as estrelas sempre estiveram lá, mas só se tornaram visíveis quando o ruído da luz cessou. O silêncio é o escurecer da mente para que o brilho do real possa surgir. Alan Watts via o ser humano como uma espécie de antena viva, receptora do universo. Quando falamos demais, interferimos no próprio sinal. O ego, dizia ele, é o ruído na linha de transmissão da consciência. Por isso, o silêncio não é supressão, é sintonia. É o ato de limpar o canal, de permitir que a vida fale através de nós sem distorção. O que muitos chamam de intuição é, na verdade, a linguagem que só o silêncio consegue traduzir. Mas o silêncio não é sempre paz. Às vezes, é uma arena. Dentro dele, o ser humano encontra tudo o que evitou sentir: medo, dor, desejo, solidão. Quando a fala cessa, a mente perde suas distrações e o inconsciente se manifesta. Watts dizia que o silêncio é como uma floresta à noite, bela, mas cheia de sons que assustam quem não conhece. Por isso, muitos fogem dele. O silêncio revela, e a revelação raramente é confortável. É nesse ponto que o silêncio deixa de ser estética e se torna iniciação. O verdadeiro silêncio exige coragem. A coragem de permanecer diante de si mesmo, sem explicações. É nesse vazio que a consciência amadurece. O silêncio funciona como um espelho alquímico. O que entra nele é transformado. O ego, ao tentar se sustentar sem palavras, começa a se dissolver. E quando ele desaparece, o que sobra não é vazio, é plenitude. Watts comparava esse estado ao fundo do oceano, imóvel, silencioso, mas sustentando toda a vida em movimento acima dele. Mas a sociedade moderna ensina o contrário. Vivemos numa cultura onde o ruído é sinal de importância. As redes sociais, a publicidade, a política, tudo gira em torno de quem fala mais alto. Watts dizia que o homem que grita mais não é o que tem razão, é o que tem medo de não ser ouvido. E esse medo é a doença da era contemporânea, o medo da irrelevância. O silêncio, então, se torna uma rebeldia. Ser silencioso num mundo que vive de ruído é um ato de resistência espiritual. Há um tipo de sabedoria que só o silêncio concede, a sabedoria de perceber sem precisar possuir. Watts acreditava que a raiz do sofrimento humano é a compulsão por definir, nomear e controlar. Mas toda definição é limitação. O que é nomeado deixa de ser infinito.
O silêncio, ao contrário, preserva o mistério. É por isso que os que não falam muito vivem mais próximos do real, porque se recusam a reduzi-lo a palavras. E há outro fenômeno curioso. O silêncio aprofunda o olhar. Pesquisas em psicologia social mostram que pessoas introspectivas têm maior sensibilidade ao microcomportamento humano. Notam variações de tom, pausas, mudanças sutis de expressão. Watts dizia que quem observa em silêncio enxerga o invisível. Essa hipersensibilidade é uma bênção e uma maldição. Permite compaixão, mas também sobrecarga. O silencioso sente demais, e por isso precisa da solidão como descanso. O ruído não o irrita apenas, o consome. Mas talvez o maior poder do silêncio esteja na sua capacidade de revelar o que é autêntico. Watts afirmava que o silêncio é o juiz das intenções. Quando o diálogo cessa, resta apenas a vibração da verdade. Nenhum disfarce resiste à pausa. Se uma relação se mantém viva no silêncio, é verdadeira. Se desintegra, era apenas ruído disfarçado de afeto. O mesmo vale para o indivíduo. O que sobrevive dentro de você quando todas as distrações cessam, esse é o seu verdadeiro eu. Há uma dimensão mística nisso. Em muitas tradições, o silêncio é o portal do sagrado. No budismo Zen, ele é chamado de Muga, o estado sem eu, onde tudo é percebido como unidade. No sufismo, é a escuta do coração, a audição do som que não é som. Watts dizia que todas as religiões, em seu núcleo mais puro, apontam para o mesmo lugar, o silêncio interior. É nele que o divino se revela não como palavra, mas como presença. Mas por que resistimos tanto a isso? Porque o silêncio dissolve as fronteiras da identidade, e nós fomos treinados a acreditar que ser é ser diferente. Watts dizia que a tragédia humana é confundir individuação com separação. O silêncio revela o contrário, que você não é uma gota isolada, mas o oceano inteiro em forma de gota. Quando o ser silencioso fecha os olhos, ele não se desliga do mundo, ele retorna a ele. Entretanto, o silêncio também exige discernimento. Há o silêncio que cura e o silêncio que oprime. O primeiro nasce da compreensão, o segundo, do medo. Watts alertava que calar por medo é mentir para si mesmo. Por isso, o silêncio autêntico é consciente, não forçado. Ele não reprime a voz, apenas a direciona. Saber quando falar e quando permanecer calado é a arte suprema da sabedoria. Os que dominam essa arte vivem com leveza. Eles falam quando a fala é instrumento, e se calam quando o som seria ruído. Essa fluidez é a essência da harmonia. Watts comparava isso ao jazz. O silêncio entre as notas é o que faz a música. O ser silencioso vive nesse compasso. Ele sabe que a vida não é uma linha reta de palavras, mas uma melodia feita de pausas. E há algo profundamente libertador nessa compreensão. Quando você percebe que o silêncio não é o oposto da fala, mas sua origem, começa a viver com simplicidade radical. Deixa de buscar reconhecimento, porque o reconhecimento se torna irrelevante. O que resta é presença, e presença é plenitude. Watts dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. O silêncio é essa vivência pura, anterior à análise, anterior ao julgamento. Então surge a pergunta inevitável: será que o silêncio é um destino ou um retorno? Watts responderia: ambos. É o fim e o começo, o ponto onde o círculo se completa. No silêncio final do pensamento, reencontramos o som inicial da vida. E talvez seja isso que os que não falam muito compreendem, que entre o primeiro som e o último suspiro, tudo o que realmente importa acontece nos intervalos. Há um ponto em que o silêncio deixa de ser conforto e se torna espelho. Nele não há para onde fugir, nem para as palavras, nem para as distrações, nem para as máscaras.
É ali que a alma humana se revela nua, crua, sem disfarces. Alan Watts dizia que a razão pela qual o ser humano teme o silêncio é porque ele o obriga a ouvir o som de si mesmo. E é exatamente isso que acontece quando cessam as vozes externas. Ouvimos o que sempre tentou se esconder no fundo da mente. O que você descobre quando não há mais barulho? O que surge quando você não tem mais ninguém para impressionar? Watts acreditava que o silêncio é o laboratório da verdade. Tudo o que é falso desmorona ali. Os personagens que criamos, as opiniões que colecionamos, os papéis que interpretamos, todos se desfazem na luz fria da introspecção. E é nesse instante que surge o verdadeiro ser, o que não precisa de narrativa para existir. O silêncio é perigoso porque ele mostra o que você realmente é. E o que somos quando despidos das palavras costuma ser diferente do que imaginávamos. Watts dizia que as pessoas têm medo de se conhecer porque suspeitam que talvez não sejam quem pensam ser. O silêncio confirma essa suspeita. Ele revela que o eu não é fixo, não é sólido, não é o narrador. É o próprio campo onde todas as histórias acontecem. E perceber isso é como morrer em vida, uma morte simbólica do ego, para que o ser possa nascer. Mas essa morte é libertadora, porque ao desaparecer o personagem, surge a liberdade de ser qualquer coisa. Watts comparava o ego à espuma que flutua sobre o oceano, barulhenta, mutável, insistente. O silêncio é o mergulho que a dissolve. No fundo do mar, não há nomes, não há eu nem outro. Há apenas o movimento do todo. E o que chamamos de paz é apenas a lembrança desse lugar. No entanto, poucos suportam essa dissolução. A mente luta para se manter viva, como uma chama tremendo ao vento. Ela tenta preencher o vazio com ideias, interpretações, teorias. Mas quanto mais luta, mais o silêncio cresce. Watts dizia que a mente é uma máquina de ruído, e o silêncio é seu fim natural. O que o sábio faz não é brigar com o ruído, mas observá-lo até que ele se canse. É a observação pura, sem julgamento, que o dissolve. Há algo quase cósmico nesse processo. Watts via o silêncio como o pano de fundo eterno da existência. Tudo o que aparece, sons, formas, pensamentos, é apenas um breve clarão sobre ele. Mas o pano de fundo permanece. A realidade, dizia ele, é como o espaço. Tudo acontece dentro dele, mas nada o altera. O silêncio é esse espaço. Quando o percebemos, deixamos de nos identificar com o que muda e passamos a descansar no que permanece. E é aí que nasce a verdadeira serenidade. Mas o mundo não facilita. Vivemos rodeados de estímulos que gritam por atenção. Cada notificação, cada opinião, cada pequena urgência. É o barulho que alimenta o sistema. E o silêncio o ameaça. Watts costumava rir disso, dizendo que, se as pessoas aprendessem a ficar quietas por apenas 10 minutos, metade das indústrias de entretenimento entraria em colapso. A observação é precisa. O barulho é um produto, e o silêncio, uma revolução interior. Ser silencioso, portanto, é um ato de coragem. É recusar o ruído da conformidade. É escolher a integridade em vez da aprovação. Watts dizia que a sociedade teme o indivíduo que não precisa dela para pensar. O silencioso é esse indivíduo, livre das ondas de opinião, ancorado na própria percepção. Ele observa o mundo gritar e responde com presença. Sua resposta é a calma que desarma. Mas o silêncio não é apenas resistência, é também compaixão. Porque quem mergulha fundo no próprio ser descobre a dor universal. Watts dizia que, no centro do eu, não há solidão, há comunhão. A introspecção verdadeira revela que a separação é ilusão, e todos os sofrimentos humanos nascem do mesmo medo, o medo de desaparecer. O ser silencioso reconhece esse medo em todos, e por isso não julga.
Ele entende o barulho alheio como um pedido de ajuda. E assim, responde com suavidade. Há uma força imensa na suavidade. O silêncio é o único poder que não precisa se afirmar para ser sentido. Watts lembrava que o poder da água está no fato de que ela cede, e por isso vence a pedra. O mesmo acontece com o silêncio. Ele não debate, não confronta, não se impõe. Apenas está. E por estar, transforma. O ser barulhento tenta convencer. O ser silencioso simplesmente contagia. Mas há um perigo escondido nessa profundidade. Confundir o silêncio com o isolamento emocional. Watts advertia que o silêncio pode ser sabedoria, mas também pode ser armadura. Quando o silêncio nasce do medo de ser ferido, ele endurece. Quando nasce da aceitação, ele cura. O verdadeiro silêncio é permeável. Sente tudo, mas não se prende a nada. Ele não é o muro, é o ar entre os muros. É nesse ponto que o silêncio toca o amor. Porque amar é, em essência, silenciar o ego. É permitir que o outro exista sem querer moldá-lo. É escutar o que o outro é, sem o filtro do que queremos que ele seja. Watts dizia que ouvir alguém verdadeiramente é um ato de amor. E esse amor não é ruído, é presença, atenção, entrega. O silêncio é a base de toda escuta real. E sem escuta não há encontro. Talvez seja por isso que os que falam pouco amam de modo diferente. Seu afeto é discreto, mas profundo. Eles não prometem com palavras, provam com presença. Sabem que o amor é linguagem silenciosa. E o toque, o olhar e o tempo valem mais do que qualquer declaração. Watts dizia que quem entende o silêncio de alguém, entende o coração. E há uma beleza trágica nisso. O mundo raramente compreende esses seres. Sua calma é vista como frieza, sua observação como desinteresse, sua reserva como distância. Mas o que poucos percebem é que essa calma é, na verdade, intensidade disciplinada. Watts dizia que o sábio parece frio porque o fogo queima por dentro, não por fora. O silencioso arde em profundidade, sente o que os outros evitam, percebe o que os outros negam. Sua serenidade é conquista, não natureza. Essa intensidade interna cria uma presença magnética. Em qualquer grupo, o ser silencioso é notado, não pelo que diz, mas pelo que emana. É a força invisível de quem não precisa competir. Watts chamava isso de gravidade espiritual, a capacidade de atrair pela paz. E essa gravidade é irresistível porque nasce do equilíbrio. O mundo gira em torno do que está centrado. O silêncio, portanto, é o ponto de gravidade da alma. É o eixo sobre o qual o ser humano gira sem se perder. Watts dizia que quem aprende a ficar quieto em meio à tempestade se torna a própria calma do mundo. E talvez esse seja o verdadeiro propósito dos que falam pouco: sustentar a harmonia que o barulho destrói. Porque no fim, todo som quer voltar ao silêncio. Toda fala busca o espaço que a contém. Watts via nisso o ciclo perfeito da existência. O som nasce do silêncio, se expressa e retorna a ele. Assim também nós. Falamos, vivemos, nos agitamos e depois voltamos à quietude que sempre fomos. E é nesse retorno que o ser humano finalmente compreende que nunca houve separação entre o som e o silêncio. Apenas dança. Que o mundo não é um discurso, mas uma música. E que os que falam pouco são aqueles que escutam a melodia inteira. Alan Watts dizia que a vida é como uma canção. Não se busca o final, se dança o momento. E o silêncio é o compasso invisível dessa dança. Ele não é o oposto da fala, nem o fim da comunicação. É o espaço onde a verdade descansa, onde o som encontra sentido. Aqueles que falam pouco são talvez os únicos que ainda escutam essa música. Vivem em um ritmo que o mundo esqueceu. Um ritmo que não busca concluir, mas compreender. Vivemos cercados por palavras que nos atravessam sem tocar.
Conversas vazias, opiniões instantâneas, respostas automáticas. O ruído virou costume. Mas de tempos em tempos, cruzamos com alguém que fala devagar, que escuta com os olhos, que demora a responder. E há algo nesse gesto que nos desarma, porque o silêncio dessa pessoa carrega a presença. Watts dizia que escutar alguém de verdade é conceder-lhe espaço para existir. O silêncio é esse espaço, e quando o oferecemos, algo milagroso acontece. A alma do outro se revela. Talvez essa seja a lição mais profunda dos que não falam muito. Eles não buscam controlar, convencer ou competir. Apenas permitem que o mundo aconteça. E, nesse permitir, encontram uma forma de sabedoria que nenhuma teoria alcança. Watts chamava isso de Wu Wei, o princípio taoísta da ação sem esforço. É quando o ser age em harmonia com o fluxo, sem resistência, sem necessidade de provar. O silêncio é o meio mais puro de Wu Wei, porque nele, tudo o que é natural se manifesta por si só. O silêncio, então, é uma rendição, uma entrega àquilo que é. Quando deixamos de lutar contra o instante, descobrimos que a vida nunca foi inimiga, apenas espelho. Watts dizia que o que você chama de caos é apenas a ordem que ainda não entendeu, e o que o silencioso compreende é exatamente isso, que nada precisa ser explicado para ser vivido, e a paz não vem de dominar o mundo, mas de deixar que o mundo seja o que é. Mas esse tipo de sabedoria exige humildade. A mente quer respostas, o silêncio oferece mistério. A mente quer controle, o silêncio oferece rendição. E é nesse contraste que o ser humano amadurece. Watts dizia que a vida é o jogo de fingir que não somos Deus, até lembrarmos que sempre fomos. O silêncio é a lembrança. Ele dissolve as fronteiras entre o humano e o divino, entre o som e o espaço, entre o eu e o todo. É por isso que os que falam pouco parecem guardar uma presença antiga, como se tivessem vivido 1000 vidas dentro de um único olhar. Eles não explicam, emanam, não ensinam, despertam. Sua linguagem é o gesto, o olhar, o tempo. Quando alguém verdadeiramente desperto permanece em silêncio, sua simples presença reorganiza o ambiente. Watts dizia que a sabedoria não é o que você diz, é o que você é quando o dizer não é necessário. E talvez esse seja o ponto final do aprendizado. Compreender que o silêncio é o estado natural do ser desperto. Não é técnica, nem virtude, nem esforço. É simplesmente o retorno ao que sempre foi. O bebê nasce em silêncio. O sábio morre em silêncio. Entre esses dois extremos criamos ruído, mas o silêncio sempre esteve ali, observando. É o pano de fundo de tudo, a tela onde a existência pinta suas cores. A psicologia moderna, curiosamente, começa a se alinhar com essa sabedoria antiga. Estudos sobre mindfulness, neuroplasticidade e introspecção revelam que o silêncio ativa áreas do cérebro associadas à empatia, criatividade e equilíbrio emocional. Watts teria sorrido ao ver isso, porque sempre afirmou que o ser humano não é uma máquina a ser ajustada, mas uma canção a ser ouvida. O silêncio é o afinador dessa canção. Ele nos devolve a frequência natural da mente, aquela em que pensar e sentir deixam de ser opostos e se tornam uma única vibração consciente. Mas a pergunta permanece: como viver o silêncio em um mundo que exige barulho? A resposta está na presença. Watts dizia que viver plenamente é ouvir o que o momento está dizendo, mesmo que ele não diga nada. O silêncio não é ausência de som, mas presença total. Ele pode existir em meio à multidão, no trânsito, em uma conversa. É um estado de atenção expandida, o espaço interno que não se perde mesmo quando tudo ao redor é ruído. É essa presença que transforma o comum em sagrado. O ser silencioso pode olhar uma folha caindo e ver o universo inteiro naquele gesto. Pode ouvir uma respiração
e reconhecer a eternidade naquele som. O silêncio é o portal da percepção. Ele não te leva para fora da vida, mas para dentro dela, para o núcleo onde tudo está conectado. Watts dizia que quem vê o mundo como separação, vive em conflito. Quem o vê como dança, vive em paz. O silêncio é a música que une os opostos, mas o silêncio também nos ensina sobre amor. O amor sem exigência, sem domínio, sem performance. O amor que observa e permite. O amor que escuta. Watts dizia que o amor é a capacidade de ver o outro como ele é, não como gostaríamos que fosse. E isso só é possível quando o ego se cala. O amor verdadeiro é uma forma de silêncio compartilhado. Ele não precisa de promessas, apenas de presença. Quando duas pessoas conseguem permanecer em silêncio juntas sem desconforto, é sinal de que se encontraram além das palavras. No fim, o silêncio é a linguagem da alma. Todas as grandes verdades que transformam o ser humano são silenciosas. O nascer, o morrer, o amar, o compreender. Nenhuma delas precisa ser explicada, apenas vivida. Watts dizia que a verdade é o que permanece quando as palavras desaparecem. E o que permanece é o mesmo em todos nós. A consciência que observa, o espaço que contém, o silêncio que é o próprio fundamento do ser. Então, se você é alguém que fala pouco, saiba disso. O mundo pode não entender o seu silêncio, mas ele precisa dele. Em meio à gritaria global, você é o intervalo necessário. Sua calma equilibra, sua presença cura, sua escuta salva. Você não é ausente, é profundo. Você não é frio, é atento. Você não é tímido, é sábio. Seu silêncio é um dom, uma forma de sabedoria que o tempo não destrói. Watts dizia que quem entende o silêncio carrega o segredo do universo dentro de si. E é esse segredo que o mundo mais precisa lembrar. Porque o silêncio não é o fim, é o começo. É a base sobre a qual tudo nasce e para onde tudo retorna. É o pulso invisível da criação. O sopro entre dois sons. A pausa entre dois pensamentos. É nele que o ser humano reencontra a si mesmo, não como personagem, mas como presença. Portanto, da próxima vez que alguém disser que você é quieto demais, sorria. O silêncio é a sua forma de compreender o mundo. Ele é a linguagem que poucos ainda sabem ouvir, mas que todos, no fundo, reconhecem. É a língua do coração antes da palavra, da sabedoria antes da teoria, da alma antes do nome. Watts dizia que quando o homem compreender que o silêncio é a sua natureza, a terra voltará a cantar. E talvez esse seja o verdadeiro chamado do tempo em que vivemos: reaprender a escutar. Escutar não apenas o outro, mas o que existe entre um som e outro, o intervalo onde a vida respira. Porque no fim, não é o quanto falamos que importa, é o quanto compreendemos. E a compreensão mora onde tudo começou, no silêncio. Se este conteúdo tocou você, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para mais revelações.